então daremos rodô ao seu Salvador pela sua obediência. Turn with me, please, to the book of Sirach, Vengan conmigo al libro de Sirach, Ecclesiasticus. Eclesiásticos. Vamos ao livro de Sirach, Eclesiásticos. And if you don't have the book of Sirach, Enrique has these for you. You can contact him after Shabbat, and we'll get you a copy in English. It has the entire, a lot of the key books of the Apocrypha. Si no lo tienen, en Brasil, Enrique, nuestro aquí los tiene disponibles y lo pueden comprar de él una vez que venga mañana, ya después de Shabbat, que contiene los libros apócrifos. E se você não tem esse livro do Sirach, se você não tem essa edição das Escrituras, vocês podem entrar em contato comigo amanhã, depois do Shabat, e comprar elas na sua integridade, porque elas têm esse livro de Sirach, entre outros livros-chave que são apócrifos, mas nós sabemos que são Escritura. Então é só me contatar amanhã, daí eu passo para vocês as informações. So I'll be preaching part 2 of the message we began last Shabbat entitled, The Life of a Hypocrite. Así que estaré enseñando la segunda porción del mensaje que iniciamos la semana pasada titulado La vida de un hipócrita. Então eu estarei pregando hoje a parte 2 da mensagem que nós começamos na semana passada, que é intitulada de A Vida de um Hipócrita. We learned last week that the Hebrew word for hypocrite was the word chanaf. Aprendimos la semana pasada que la palabra hebrea para hipócrita es la palabra hanaf. Kanaf. Nós aprendemos na semana passada que a palavra hebraica para hipócrita é hanaf ou kanaf. Actually, I knew a guy who called himself Hanaf, but let's not go there. Conocía de alguien que se llamó Hanaf, pero Now that I think about it. no hablemos de eso. Now that I think about it. E Where is lembrando um pouquinho do passado, eu conheci um cara que se chamava Hanaf, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Sirach chapter 1 verse 32. Sirach 1:32. Now the Greek word for hypocrite, La palabra griega para hipócrita A palavra grega para hipócrita is hypokrisos, es hipócrisus, é hipokrisos, literally meaning an act, one way in public, one way in private. literalmente un actor que actúa de una manera en privado y de otra manera en público. 132, you said? There isn't a 30. 129, sorry, 129. 1:29. Desculpa, é Sirach 1:29. E essa palavra hipokrisos literalmente significa um ator, alguém que tem uma conduta aqui, lá atrás tem outra conduta diferente. Last week we learned that in Matthew 21:31 and other places, La semana pasada aprendimos en Mateo 21:31 y en otros lugares. Na semana passada nós aprendemos que em Mateus 21:31 e em outros lugares nas Escrituras, Yahushua says that hypocrites will not get into the kingdom. Yahushua dice que los hipócritas no entrarán al reino. Yahushua disse que os hipócritas não entrarão no reino de Yahweh. And he says that tax collectors, pimps, whores, and devil worshippers, if they repent, will get in before a hypocrite, an actor, a chanaf. Y dice que Or chanef, more accurately, EF, not af. Chanef, a chanef. Hanef. Dice que los ladrones, las prostitutas, los que venden a prostitutas, cualquier otro pecador, Devil worshippers. adoradores del diablo, entrarán al reino si es que se arrepienten, pero que un hipócrita no entrará al reino. Because the hypocrite's blind. Porque el hipócrita es ciego. Os coletores de impostos, os cafetões, as prostitutas, aqueles que adoram o diabo, todos esses, se arrependerem-se, vão entrar no reino, mas os hipócritas de jeito nenhum. Verse 29. Verso 29. Verso 29. In Sirach, be not a hypocrite. En Sirach, no seas hipócrita. Em Sirach, não sejam hipócrita In the sight of men, A vista de los hombres. na vista dos homens. and take heed to what you speak, Y tome en cuenta lo que hables. E ouçam bem o que eu lhes falo. that in private you're not a dirty, jesting,
lustful, run at the mouth, foaming at the mouth, no self-control. And then on Saturday, Que en privado eres un maldiciente, estás repleto de lujuria, pero en los sábados o Shabbat Shalom. Temos cuidado para não ser pessoas que são raivosas, não têm controle, estão dormindo com quem quiser, aí chega no sábado, no Shabbat, Shabbat Shalom, pessoal. A hypocrite, according to Sirach, Un hipócrita, de acuerdo a Sirach, Um hipócrita, de acordo a Sirach, will have a different form of speech, tendrá una forma diferente de habla, tem uma forma diferente de fala, saying things and using words and so forth that they would never say in public. diciendo cosas y hablando palabras que nunca dirían en Complaining, público, rebelling, quejándose, rebelándose, discontention, descontentos. E os hipócritas têm um jeito de falar e de agir, lying, swindling, usam palavras específicas que nunca usariam em público. Mintiendo, engañando, Descontentamento, reclamação, tentando enganar. because the hypocrite has two highways. porque el He drives on two roads. Porque el hipócrita maneja en dos vías, anda por dos vías. Porque um hipócrita, ele dirige em duas vias. He claims Yahusha as Savior, Torah as his guide, and then he drives on the main highway in public. Dice que Yahusha es su guía y anda manejando la vía en público, la vía principal en público. Ele clama Yahusha como seu salvador pessoal e a Torá como seu guia, aí depois ele começa a dirigir na via principal, em público. But in private, he has a separate, lonely highway. Pero en privado tiene una vía privada y separada. And nobody gets to see the real him or Y her. nadie realmente ve a la persona que realmente es. Mas, particularmente, ele tem, essa pessoa, ou ele ou ela, tem uma via privada particular, que ninguém conhece ver, ou seja, ninguém conhece o verdadeiro ele ou ela. The hypocrite engages in that alternate highway, the road that he built for himself, on a more regular basis than the once a week or the 2-hour face that we get to see on the Moadim. Y usualmente el hipócrita pasa más tiempo en esa vía alternativa de lo que lo vemos en la vía principal, la vía pública donde siempre lo observamos. E o hipócrita passa muito mais tempo nessa via pública, fazendo tudo o que ele quer fazer, do que no tempo quando ele está com a gente nas Moadim, com aquele período de 2 horas onde ele é uma outra pessoa. Sirach 32:15. Sirach 32:15. Sirach 32:15. Sirach 32:15. Sirach 32:15. The one who seeks the Torah El que busca a Torah Aquele que busca a Torá shall be filled with the joy of the Torah, será lleno del júbilo de Torah, the joy of obedience, el júbilo de la or the obediencia, assurance that is the result of obedience. o la confianza que está repleta del resultado de la obediencia. será cheio da sua alegria através dos resultados da obediência a ela. But the profane person, the Hebrew chanef, means in their real life, on their own highway, they're profane, not just in what they say, but the way they dishonor parents, the way they dishonor authority, the way they dishonor men and women of nobility. They're not filled with the joy of Torah in their real life. Pero la persona hipócrita no está llena del júbilo de Torah en su vida real, porque constantemente se la pasan quejándose de los líderes, murmurando de los líderes. Porém, a vida do hipócrita é completamente diferente. É uma pessoa que passa murmurando, reclamando o tempo todo contra a liderança, ao invés da pessoa que nós vemos nas Moadim. Porque eles não estão cheios dessa alegria da Torá, eles estão fazendo errado. And one way to tell that a person is a hypocrite, here's one way you can tell.
Y esta es una manera para discernir que una persona es hipócrita. Así puede hacer uno su discernimiento. E uma das maneiras para conseguir detectar se uma pessoa é hipócrita ou não é a seguinte: when you bring Torah to their attention Cuando tú traes Torah a su atención quando tu traz a Torá à atenção deles, in an area that they're not comfortable with the Torah and they're not comfortable with being fully submitted to divine government, en un área en donde no están cómodos con Torah y no están cómodos en someterse al gobierno de Yahuwah, em uma área onde eles não estão confortáveis dentro da Torá ou não estão confortáveis a se submeter ao governo divino de Yahweh, they're offended. se ofenden. eles se ofendem. So when you suspect someone as being an actor, Así cuando tú sospechas que alguien está actuando Então, quando tu suspeita que alguém está atuando and you ask them, y les preguntas, e tu lhes pergunta, are you willing to take an oath? ¿estás dispuesto a hacer un juramento? você está disposto a fazer um juramento? As Yahuwah live, Así como vive Yahuwah, Assim como vive Yahweh, they get offended. se ofenden. eles se ofendem. You know, there's a rumor that you're having sex with a woman ¿Sabes? that's not your wife, Hay un rumor que tú estás teniendo and the intimidad baby con looks una just like mujer you. que no es tu esposa y el bebé se ve igualito a ti. Sabe, tem um boato aí dizendo que você está dormindo com uma mulher que não é a tua esposa e o filho dela é a tua cara. And the man of Yahuwah comes and says to you, are you willing to be open? Y el varón de Yahuwah viene y te dice, ¿estás And take an dispuesto oath? a hablar abiertamente, Where you're tomar un cursing juramento? yourself by lying, taking an oath as Yahuwah lives, ¿O te maldices a ti mismo al mentir diciendo cursing en yourself tu if you lie juramento? to the Holy Spirit, like Así como Acts vive chapter Yahuwah. 5, and Ananias and Sapphira agreed together to lie to the Ruach HaKadosh? ¿Te acuerdas juntos para mentirle Are a you Yahuwah willing? Kadosh? ¿Estás dispuesto? Daí quando o líder de Yahweh chega para ti, você está disposto a fazer um juramento no nome de Yahweh, como ele vive, se amaldiçoando em caso de você mentir por Ruach, assim como aconteceu em Atos capítulo 5 com Ananias Are e you willing Safira? ¿Estás dispuesto? Está disposto? to clear up the suspicion? Clarificar la sospecha. Limpar as suspeitas? And when push comes to shove, show yourself submitted to divine government. You talk about submission, but the one or two times when submission is actually required, you clam up and you resent it. Las únicas 2 veces cuando se te requiere, tú hablas de la sumisión, pero las únicas 2 veces cuando se requiere de ti la sumisión, tú lo resientes, te sientes ofendido. Porque você clama submissão, clama sobre estar abaixo de liderança, mas nas 2 vezes que te pedem para estar abaixo da liderança, realmente você se enclausura e fica ofendido. Yes, my friend. Sí, amigos. Sim, meus amigos. The Torah, Torah, A Torá, or the parts of the Torah o las partes de Torah that they don't want to confront, que no quieran confrontar, ou as partes da Torá que eles não querem confrontar, offends them. les ofende. ofende eles. Instead of seeing the Torah responsibility of asking questions En lugar de and ver, holding each other accountable, they accuse you of being proudful. They accuse you of trying to control their behavior rather than answer the question, are you willing to take a vow to clear your name and to clear the suspicion? And all of a sudden, those who are teaching Torah get offended by the Torah. All of a sudden, hypocrites. Got to protect that double life. Got to protect that second highway that we built. de repente, cuando se trata de clarificar la situación, esclarecer la duda y se presenta una chance para someterse a un voto, a una promesa de juramento, de repente esa persona que proclama Torah, habla Torah, se ofende por el requisito de Torah. Então, de repente, essa pessoa que ensina a Torá, que fala um monte de coisa, que tem uma vida kadosh na vida das pessoas, quando ela é requerida de fazer um voto ou uma coisa para limpar a sua barra, ela se sente ofendida por algo que está dentro da Torá. Do nada. Sirach 33.
Sirach 33. And we all know Sirach people like 33. this. If you've got nothing to hide and an elder like Yosef or Chris Bromfield comes to you and says, are you willing to take an oath? And are you willing to come clean before Yahuwah and submit yourself to the council of the elders? So the Torah offends them. The very Torah they claim to teach and to uphold, all of a sudden, now it offends them. Entonces viene un anciano, le hace este enfrentamiento y la Torah que supuestamente ellos enseñan y No one proclaman, likes being asked tough questions. de repente But les that's all ofende. part of submission to Torah. A nadie les gusta que les hagan preguntas difíciles porque todo eso es sumisión a Torah. Então, quando chega um líder como Yosef, como Chris Bromfield ou, sei lá, qualquer outro líder Kadosh pra ti e fala, ó, você tá disposto a fazer um voto, ó, vir limpo diante de Yahweh. Hipócritas, eles têm medo da Torá quando ela os confronta. Sirach 33:2. Sirach 33:2. Sirach 33:2. A wise man Un hombre sabio Um homem sábio does not hate any part of the Torah. no odia ninguna porción de Even the Torah, parts that hold them accountable. aun esas porciones que lo hacen rendir cuentas. não odeia a Torá, mesmo as partes que possam fazer com que ele tenha que prestar conta. But a hypocrite, Pero un hipócrita, Mas um hipócrita, a hanaf, un hanaf, um Hanaf, is nothing but a boat no es nada más que un or barco. a ship Un barco não é nada mais do que um barco in a storm. en una tormenta. em uma tempestade. In other words, they live in a storm of frustration, anger, bitterness. That's the real them. They're constantly angry. They're constantly bitter. They're constantly holding a grudge. They're constantly have jealousy and low self-esteem issues, and they refuse to bring it to the light and ask Yahuwah to change and close down the highway of hiding and separation that they've built for themselves. Estas personas típicamente viven en la frustración, en el enojo, en la amargura, Yeah, en hypocrites get tener, frustrated. en tener enojo en contra de otras personas, celos, baja autoestima, constantemente viven frustrados. E essas pessoas são como navios numa tempestade, elas vivem numa nuvem constante de frustração, raiva, amargura, essa coisa que eles não deixam ir para a luz para mudar essas situações. Eles estão sempre nervosos, frustrados, com raiva. Now I'm going to read for you. Turn with me to Matityahu, Tengan conmigo a chapter 6, Matityahu 6, verses 1 through 6. 6:1 a 6. Matityahu 6, verses 1 through 6. Mateo 6:1 a 6. Vamos a Matityahu, Mateus 6, 1 a 6. And one thing I want you preachers that I'm teaching some of you leaders, okay, what I hear you guys doing is, all right, now in Isaiah it says, no, okay, let's go to Isaiah. Wait a second. First of all, going to Isaiah is like going to a dance or going to a movie. Okay, so when you're telling people to turn to the scripture, number one, you have to give them an exact verse, and number two, you have to say it 2 or 3 times, because the average person is going to go, what's that verse? What? Okay, so those of you who are being trained to teach, here's what I want you to do. Let's turn to Matthew chapter 6, verse 1. Again, Matthew chapter 6, verse 1. Say it at least twice, because the average person is not listening. Okay, and then they're going to go, what's that? All right, so just a tip for teachers, okay, a free tip for teachers. Este es un consejo regaladito. Don't just say, because let's turn to Isaiah, because in Isaiah it says, well, where in Isaiah, you know? Eso es para las personas entrenándose a ser maestros. Típicamente la audiencia no está poniendo atención cuidadosa, no están prestando atención como deben. Así que hay que tenerles un poco de compasión y repetirles múltiples veces los versos, la ubicación exacta del lugar a donde quieres que vayan en la palabra. Verso, capítulo y verso, repetirlo por lo menos 2 veces. E o Julia está explicando e dando uma dica para aqueles que estão sendo treinados para ensinar.
Vão comigo, em Isaías diz tal coisa. Aonde em Isaías? Você tem que dizer o capítulo exato e um verso exato, pelo menos 2 ou 3 vezes, porque a pessoa média não está prestando atenção. Então eles depois vão querer ficar perguntando qual é o verso. Então dá o verso e o capítulo específico e um tempinho para as pessoas irem até ele. Take heed, and I don't want any translation until I'm finished with all 6 verses. No va a haber traducción hasta que haya acabado con todos But los I 6 want versos. everybody to be reading in their own language. Pero quiero que todos lean en su propia Matthew lengua. 6:1. Mateo 6, 1 a 6. 6:1. E não vai ter tradução 6:1. enquanto não terminar. 6:1. Matitiarro 6, 6:1. 6, 1. See, I'm not 6:1. being a hypocrite. I'm practicing what I say. Estoy practicando lo que digo. Teach heed that you do not your mitzvot before men in public, only in public, to be seen by men. Otherwise, you have no reward from your Abba, who is in the Shemayim. Verse 2. Therefore, when you perform your kadosh mitzvot, don't sound the shofar. Look, I'm performing Torah. Look. Look at me. No. Don't draw attention to yourself, as hypocrites do in the synagogues, and churches, the religious institutions. Don't do what the hypocrites do in the religious institutions, that they may be seen and have tiferet, they may have praise and beauty from men. Truly, I say to you, their reward is public affirmation. Translate. Their reward is, they don't have a reward in the Shemayim. Their reward, they already have their reward, which is public affirmation. Aquí dice, Sholeach, ya tienen su galardón, lo cual es la afirmación pública, leyendo del verso 2. Por lo tanto, cuando hagan sus obras, no suenen un shofar delante de ustedes, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que ellos puedan tener la estima de los hombres. Ciertamente les digo que esas personas ya tienen su galardón. Lendo do verso 2 de Matitiarro 6, o Shuler está dizendo que eles já têm a recompensa deles. A recompensa desses caras que fazem essas coisas para serem vistos é essa afirmação pessoal. Então aqui quando diz, verdadeiramente eu vos digo, eles já têm a sua recompensa. É porque eles não vão ganhar nada no Shamaim, porque essa afirmação terrena já está sendo dada para eles hoje. Now watch what Yahusha is teaching us. Vean lo que Yahusha nos está enseñando. Agora presta atenção no que Yahusha está nos ensinando. See, we are to have a private life. Sí tenemos que tener una vida privada. Now listen carefully. Listen very carefully. Escuchen con mucho cuidado. Escutem com muita atenção. But our private life is not supposed to contradict who we pretend to be. Nuestra vida privada no puede contradecir a quien estamos presentándonos ser en público. Nós temos que sim ter uma vida privada, mas a nossa vida privada não pode contradizer quem nós somos em público. Actually, Yahusha raises the bar. Es más, He raises the standard. Listen, that your private life is supposed to be more kadosh and Torah observant than what everybody else sees in public. Es más, Yahusha levanta el estandarte. So we're allowed to have a private life, yes. But it's got to be more mitzvot and more kadosh, not less, and a different person. Es más, Yahusha levanta el requisito de que en tu vida privada seas aún más kadosh, hagas más obras en privado que lo que se te ve hacer en público. Tienes que elevar los requisitos, pero en la vida privada, en lugar de hacerlo al revés, disminuir la calidad de persona que eres en privado. Então, a nossa vida privada, inclusive Yahusha levanta a barra ainda mais, porque a nossa vida privada tem que ser ainda mais kadosh do que a nossa vida pública, porque enquanto nós não tem ninguém nos vendo, nós temos que ser os nossos próprios vigias, mais kadosh na vida privada do que na vida pública. When you perform Torah mitzvot, verse 3, no translation, verse 3. Verso 3. Verso 3. Do not let your left hand know what your right hand is doing. That your lifestyle of Torah obedience, mitzvot, may be in secret. Look, that your mitzvot, he's not saying don't do mitzvot.
He's saying, when you're in secret, those are my disciples. The ones who are living above the fray, not who have a tunnel and a cave where they go and with S&M, sadism, masochism, fantasies, fetishes, all right? A different lifestyle, a different person. No, you're allowed to have a private life, but it has to be one of what? Mitzvot, right? Mitzvot. Sí, se nos permite tener una vida privada, pero tiene que ser una vida privada en línea con los requisitos de Torah, una vida repleta de más obras, más mandamientos cumplidos en privado, no que te vas y te escondes a vivir en un túnel, en una cueva, a vivir tus fantasías, a vivir tu vida privada en maneras perversa, siendo una persona completamente diferente a la que se presenta a las celebraciones de Yahuwah. Nós temos que ter a nossa vida privada, Kadosh, como a vida pública. A nossa vida privada não pode ser uma caverna ou um túnel onde nós temos sadomasoquismo, fetiche, um monte de maluquice que ninguém tá vendo. A nossa vida privada tem que ser cheia de mitzvot, ainda mais do que aqueles que as pessoas conseguem ver. Porque Yahushua olha para aqueles em secreto, esses são meus discípulos, aqueles que fazem meus mitzvot secretamente. When your Abba who sees the real you, loving him and obeying him and living Kadosh in secret, you pass the test. You're not a hypocrite. And if you're not a hypocrite in secret, he will reward you openly. Jobs, honor, favor. Things will go your way. Life will go your way. A lot more easier. Sí, y tu Abba, quien te ve en secreto, él mismo te galardonará en público. Él va a premiarte en público cuando vea que tú hayas pasado el examen, la prueba de quién realmente eres en secreto. Te va a dar más chances de más cosas que hacer, más trabajos, más estima, más favor, más cosas. Verso 4, e o teu Abba que vê em secreto, ele mesmo te recompensará abertamente, uma vez que você passa o teste, que você não é o hipócrita, que você faz tanto em segredo que você tem que fazer na vida pública, ele vai te recompensar abertamente para que todo mundo possa ver que você não é o hipócrita. Trabalho, o favor dele, a vida vai ir no teu fluxo e vai ser muito mais fácil viver desse jeito. Verse 3. 3. When you make tefillah, he's giving you another example. Otro ejemplo. Otro ejemplo, I think it's verse 5. 5, I'm sorry, verse 5. Verso 5. Verso 5. When you make tefillah, you shall not be as the actors, hypocrisos, who love to make fancy petitions, standing where everybody can see them, in the churches, in the synagogues, on television, and in the corners of the streets, so they may be seen by men. They have the reward. Verse 6. Verso 6. When you make tefillah, he's giving you an example of what he requires. Aquí te está dando un ejemplo de lo que él requiere en el verso 6. No verso 6, Yahweh está te dando um exemplo daquilo que ele requer. Enter under your talit. Translate. Entra bajo tu talit. Entra debaixo do teu talit. Go sit on your couch. Siéntate en tu sofá. Senta no teu sofá. It doesn't mean go under your couch. No quiere decir que te pongas abajo de tu sofá. Although it could. Aunque podrías You hacerlo. go under the talit. Así como bajamos bajo la You ever talit. pray under your couch? ¿Has orado debajo de tu sillón? Yeah, in a tornado. I pray in the, it's a great time to pray under the couch when there's a Sí, tornado. cuando hay un tornado es tiempo excelente para orar Go under debajo your del sillón. couch in secret. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Like in, tornado, tormento. Turn that couch.
Quando vocês já tentaram entrar embaixo do sofá, que ele tá dizendo para entrar embaixo do talit, então talvez ele queria dizer para entrar embaixo do sofá. Não, só senta em cima do sofá e espera que situações desesperadas peçam medidas desesperadas. When you have shut your door, Cuando hayas cerrado tu puerta, Quando tu fechou tua porta, when nobody's looking, cuando nadie esté viendo, quando ninguém estiver olhando, ninja prayer. talk to your Abba. Háblale a tu Abba. fala com seu Abba. You don't need a paid religious professional. No necesitas a un religioso asalariado. Você não precisa de um religioso assalariado para fazer isso. You don't need a paid religious professional. No necesitas a un profesional asalariado. Você não precisa de um religioso assalariado. Talk to your Abba, Háblale a tu Abba, Fala com teu Abba, who is in secret. quien está en secreto. que está em secreto. And the Abba who lives in secret Y tu Abba que vive en secreto E o teu Abba, que vê em secreto, will reward you openly. te galardonará He lives abiertamente. and sees in secret. Él vive y ve en secreto. ele vai te recompensar abertamente. Ele vive e vê em secreto. And that's why the hypocrite's life is so disgusting, because Abba lives a secret life of self-sustenance and holiness, and then he sees a hypocrite's secret life and he goes, ugh. Y por eso para Yahuwah Being nuestra Abba, secret is not the problem. You're not listening. Being in secret is not the problem. It's what you do in secret. el hacer las cosas secretamente no es el problema, es que ¿qué estás Because haciendo en Yahweh is secreto? in secret. He lives in secret. Porque Yahuwah vive And en he secreto, sees you a in escondidas, secret. y él te ve en el secreto. Então, quando Yahweh vê uma pessoa vivendo em segredo, Yahweh tendo uma vida de autossustentação, kadosh, completamente perfeito, quando ele vê algum hipócrita em segredo fazendo uma coisa completamente diferente, ele chega a dar aquele nojo, aquela repulsa. O problema não é estar em segredo, porque Yahweh tem uma vida secreta. O problema é fazer besteira em segredo, completamente diferente da vida pública. So if you want Yahuwah to reward you for your secret life, your Torah keeping life has to be a higher standard when people aren't watching you. How many of us can honestly say that? How many of us can honestly say that? ¿Cuántos de I'm nosotros not done. I'm not done. I don't think I can. I want to improve that our secret life is more kadosh and sanctified than our public persona. Because see, Yahuwah lives in secret. So he doesn't mind you living in secret. But if you're going to have a secret life, it better be kadosh and not a place to escape into skullduggery. Skullduggery? Skullduggery. Look it up. How do you spell that? Don't worry about it. Just translate it. I'm trying to look it up so I can translate it. Okay, good. Enrique, you go first, and then Mariana. That was a curveball for both of us. Oh, okay. Everybody. Así que tu Abba, él vive su vida en secreto. Él es un Elohim de la vida secreta. Pero su vida de él es una vida kadosh, es una vida perfecta. Entonces él te observa a ti, ¿qué estás haciendo tú en secreto? Te compara contigo y tú le das asco, porque está viendo las perversiones que estás haciendo en secreto. Nuestra vida tiene que ser más sublime en secreto de lo que es en público. Tiene que trascender los requisitos de calidad delante de nuestro Abba Kadosh y la gente que nos ve. Él se galardona, se alegra con poder galardonar a alguien que está rebasando los requisitos de calidad Kadosh. Então, a nossa vida secreta tem que ser mais cheia de mitzvot e mais kadosh do que a nossa vida que as pessoas conseguem ver e nos avaliar. Porque quando ninguém está nos avaliando, Yahweh está nos avaliando diretamente. Ele vive em segredo, então o problema dele não é que a nossa vida seja em secreto, mas o problema dele é que nós sejamos relaxados na nossa vida pessoal quando ninguém está olhando, sem a pressão de ninguém. Porque isso mostra a nossa dedicação. Ele se alegra em nos recompensar abertamente, uma vez que nós, em segredo, cumprimos as coisas. E quem de vocês aí pode dizer que a vida privada é melhor do que a vida pública nessa relação dos mitzvot? O Sholiach falou, eu tenho que melhorar muito, e esse é o nosso objetivo sempre, cada vez melhorar mais. So the problem is not a secret life. The problem is when you're in private, it should match. Like Yahusha. What happens if you found out that Yahusha was one way in public and another way in private? Would he be your savior? He wouldn't be mine, because that would disqualify him, right? If you caught him
behaving one way in private and another way, I wouldn't follow Yahusha. That would disqualify him, but it also disqualifies you. You see? So you don't want to do that. It's better to be a sinner than be a hypocrite, because when you're a sinner, there's a savior. But when you're a hypocrite, he don't mess with hypocrites. When Yahusha sees hypocrites, he walks away from you, and then you burn in hell. I'm sorry. That's what it says. Sinners are okay because you're not acting. You're hurting. You're doing wrong. Sí, Yahuwah se complace más con los pecadores que están dolidos, están reaccionando a lo que ellos sufrieron en sus vidas, están haciendo las cosas como son y tienen la chance de ser perdonados si es que quieren el perdón, si es que quieren hacer teshuva, pero un hipócrita está viviendo una doble vida. ¿Qué pensarías tú si Yahusha fuera un hipócrita y viviera una vida secreta, y si te dieras cuenta de lo que hacía a escondidas, él ya no sería tu redentor, no sería mi redentor, mi salvador? Yo no lo quisiera como mi salvador si es hipócrita de una manera frente al público y de otra manera en secreto. ¿Para qué quiero yo un redentor de esse tipo? He would have disqualified himself. Se hubiera descalificado a si mismo. Então, qual que seria a reação de vocês se vocês pegassem Yahusha fazendo uma coisa privadamente que contradizesse a sua conduta pública? Ele seria desqualificado como salvador, ele não cumpriria todos os requisitos, e os mesmos requisitos que afetariam a ele te afetam nesse ponto. A tua vida pública tem que ser proporcional à tua vida particular, elas têm que ser no mesmo nível. Inclusive a vida pública particular tem que ser um pouco melhor, mais cheia de mitzvot, porque não tem ninguém te olhando. Então, esses requisitos que desqualificariam o nosso Salvador são os mesmos que nos desqualificam se a gente não luta por essa melhora. A perfect example of that. Un ejemplo perfecto de esto. Um exemplo perfeito disso. I forgot what I was going to say. See, you're not the only one. Se me olvidó. You're not the only one. No son los únicos ustedes. But if you caught Yahusha being an actor, I'm sorry. Yes. Lot. Abraham's nephew. El sobrino de Abraham. Lot, o sobrinho de Abraham. Right? That was his nephew. Mm-hmm. Lot has blood on his hand. Lot tiene sangre en sus manos. Lot tem sangue nas suas mãos. You see, his hypocrisy. Ven su hipocresía. A hipocrisia dele caused his wife to look back. Causó que su esposa mirara hacia she atrás. Saw him as a joke. Porque lo vio como una broma. Compromiser. Comprometiéndose. Politically correct to stay in the favor of the judges of the cities of the plains. Políticamente correcto para mantenerse en el favor de los jueces en las ciudades de los llanos. A hipocrisia dele fez com que a mulher dele olhasse para trás, porque ela achava que ele era um imbecil. Ele era politicamente correto para conseguir favor dos políticos nas planícies. The reason she turned into a pillar of salt. La razón que ella se convirtió en un pilar de melaza. The reason Lot's wife turned into a pillar of salt was because he refused to be salt. He was supposed to be the salt of the earth, right? You are the salt of the earth. Because he refused to be the priest of the home and compromised and was a hypocrite and had a double life. Instead of being salt, his wife, the punishment was for his wife to turn into a pillar of salt. See, Yahweh don't play with hypocrites. He don't play. You can't get him to play your game. All right? So if you have a secret lover and secret babies out of wedlock and your wife and your husband doesn't know what the hell's going on, you got a problem, dude. And your problem isn't with me. Believe me. Your problem is not with me. You can hate me all you want. You're not going to be clean until you come to the elders at the gates and look them in the eye and say, I have messed up my life and my testimony, and I don't want my wife and my children turning into stone like my heart. Sheliach está explicando de... You didn't, Sheliach. Aquí está Sheliach explicando que una persona como la era Lot, él, a pesar de su trayectoria, vivía como hipócrita porque se comprometió en vivir en un lugar donde era un lugar de inmundicia, un lugar de injusticia, y para mantenerse ahí,
él se vendió literalmente sus valores, su manera de vivir, su estilo de vivir para continuar residiendo en un lugar de injusticia, para poder estar continuando entre los líderes de esas ciudades de los llanos, de Sodoma y Gomorra. Entonces, al él no ser más fuerte, un líder fuerte en su casa, en sus valores, en su estilo de vida, en lugar de ser la melaj, la sal de la tierra que requiere Yahusha de nosotros, su castigo fue ver que su esposa se convirtiera en un pilar de melaj, de sal, porque ella lo veía como un hipócrita, lo veía como un payaso que no vivía sus convicciones. Entonces, Yahuwah no juega con los hipócritas. Él no quiere darle el paso a los hipócritas. Tú sí vas a seguir siendo inmundo hasta que vengas delante de los líderes a las entradas de la ciudad, los líderes tzadikim, a declarar tu inrectitud para poder ser completamente absuelto de tu culpabilidad. A razão pela qual a esposa de Lot virou uma estátua de sal é porque Ló, ele se negou o fato de que ele tinha que ser o sal da casa, que nós somos chamados por Yahushua para ser o sal da terra. Ele não era o sacerdote da sua casa, então ele pagou o preço vendo a esposa dele se tornar aquilo que ele não foi quando ele deveria ter sido. Yahuwah não brinca com os hipócritas, ele não dá espaço para que tu tente fazer com que ele jogue o teu joguinho. A gente tem que se adaptar e jogar de acordo com as regras dele. E outra, você não vai estar limpo, você não vai se tornar limpo da sua hipocrisia, a não ser que você chegue aos anciãos nas entradas, nos portões, olhar eles nos olhos e falar, cara, eu fiz um monte de merda, eu quero me recuperar e me limpar. Não tem como você fazer isso sem enfrentar os anciões de Yahuwah com a sua humildade. Você pode me odiar o quanto você quiser, não é o meu problema, seu problema não é comigo. Você está fazendo besteira com Yahuwah. He looked like a clown. Se veía como un payaso. Lot era palhaço. And so then what happened? He lost his daughters as well. Entonces, ¿qué aconteció? Igual perdió a sus hijas. E ele perdeu as filhas dele também. They became his lovers in the first recorded case of incest. Se convirtieron en sus amantes en el primer caso grabado de incesto. Elas se tornaram as amantes deles no primeiro caso registrado de incesto. And gave birth to the enemies of Israel. Y nacieron los enemigos de Israel. E elas deram a luz aos inimigos de Israel. Right? The Amorites and the Ammonites and the Moabites. Los Moab? Yeah. Moab en Amón. Ammon. I believe. Los amonitas y los moabitas. Aos amonitas e aos moabitas. Actually, the term in Bereshit is very poignant. Es más, la frase en Bereshit es muy fuerte. Aliás, o termo em Bereshit é bem proeminente, é bem forte. His daughters and his family said they saw their father as one who mocked Yahuwah by living as a hypocrite. So Lot has blood on his hands. I don't know how Yahuwah sees Lot as a righteous man. I guess because of Cain, but historically he was anything but. Históricamente él era todo menos un hombre. He was a living epitome of a hypocrite. Era una epitomía viviente del hipócrita, de la hipocresía. And the problem with hypocrisy is other people die and their lives are ruined because you won't change your private behavior. When you refuse to change your private behavior and confess to the elders, okay, you're destroying other people's lives. And if you don't come clean, you're going to continue to destroy their lives. So you come to the elders and say, yeah, you're talking about me. I have this private highway that I built for myself, and nobody gets on that highway except me alone in my dark thoughts and my dark ways. Shaliach, elder, help me get off it. Teach me how to get off the highway to hell. Shaliach, anciano, ayúdame a quitarme de esta vía que va directa al infierno. Sí, tengo una vida secreta, necesito ayuda para escapar de esa manera de caminar. Ves que cuando tú no haces cambios en tu vida, continúas con tu vida de hipocresía, tu vida doble, tu vida de escondite, malvado. Gente a tu alrededor va a morir, va a desfallecer, y si están en la fe, ya no van a creer más porque están viendo que tú no, como especialmente si eres el líder de tu hogar, tú no estás siguiendo lo que según dices que crees. ¿Para qué van a seguir ellos tu modelo? ¿Para qué van a caminar en tus pasos
si ni siquiera tú caminas en los propios pasos que declaras? Então, o termo bíblico que fala sobre esse relato de Ló é que a família dele via ele como alguém que zomba de Yahweh, porque ele não fazia nada que ele deveria ter feito. Eu não sei como Yahweh chamava Lot de justo, eu acho que talvez por favor, mas historicamente ele era tudo menos alguém justo. E essa hipocrisia, como aconteceu com Lot, ela não só te afeta, ela afeta todos ao teu redor, você destrói vidas das pessoas, arruína a vida das pessoas, porque você não faz o que você diz fazer. Senão, especialmente sendo o líder da casa, no caso de Lot, ele era o líder da sua casa e não fez nada. Então, como que as pessoas poderiam esperar que a família dele fosse menos hipócrita do que ele, sendo que o líder deles tinha esse tipo de motivo? Ninguém vai seguir o teu modelo se tu não tem essa humildade de assumir quando você está errado, fazendo besteira. Chega nos líderes e fala, ó, líder, eu fiz besteira, eu preciso de ajuda, me ensina o que eu tenho que fazer para melhorar e sair dessa condição. Verse 16. Verso 16. Verso 16. Moreover, when you fast, no translation, don't be as the hypocrites who make a sad face and they disfigure their hair and their beard, their barbas, that they may appear to men to be super saints, fasting and praying, and super saints. They have their reward. Verse 17. Verso 17. Verso 17. But when you fast, anoint your head, wash your face, don't put on a show, and just your Father who sees in secret will reward your fast openly. Your secret life is excelling your public life. Tu vida secreta está rebasando tu vida That's a real pública. believer. Ese es un real creyente. That's a real believer. Ese es un real creyente. A tua vida secreta. You're doing better spiritually in your private life than you are in your public. Estás haciendo las cosas de manera mejor en tu vida privada de lo que lo haces en tu vida pública. A tua vida privada tem que... That's a high standard. Ese es un estandarte alto. All right? That's a very high. I don't always achieve it, but that's what's required. It's a very high standard. Yo no siempre lo alcanzo, pero eso es lo que se requiere y es un estandarte muy sublime. A tua vida privada tem que ser melhor do que a tua vida pública. Esse é um crente verdadeiro. Quando você consegue chegar nesse nível, eu nem sempre consigo, disse o Scholler, mas esse é o nosso objetivo, que a nossa vida privada seja mais kadosh do que a nossa vida pública. Whenever you do Torah and Kedusha privately, he will reward you openly. That includes secular, a new job, a raise, a family, a wife who loves Yahuwah. You see, these things are waiting for you. But your Abba operates in secret. Now, he wants to see how you operate in secret. Yahuwah, él trabaja en secreto, pero él quiere observar qué haces tú en tu And if tu you're not tiempo de doing good, secreto. admit it and get help. Y si no te estás comportando de Don't la get manera angry. que deberías, no te enojes, consíguete algo de ayuda, porque Yahuwah te va a galardonar. Cuando Él vea cómo te comportas en privado, Él te va a premiar, te va a dar un trabajo mejor, trabajo nuevo, te va a levantar tu sueldo a un sueldo más alto, te va a dar una familia amable, una esposa que ama a Yahuwah, te va a dar cosas preciosas, premios preciosos que nadie más te puede dar. Então, a tua vida pública tem que ser boa, mas a tua vida privada tem que ser ainda melhor, porque Yahweh trabalha privadamente. Então ele quer ver como que tu trabalha. As tuas recompensas serão te entregues abertamente, publicamente, ou seja, também secular, um trabalho melhor, um aumento de salário, uma família. Yahweh vai levantar uma esposa que ama ele para ti. As tuas recompensas estão te esperando, só esperando na tua mudança de caráter. Matityahu 7:5. Vamos a Mateo 7:5. Matityahu 7:5. 7:5. 7:5, Mateo, Matityahu. 7:5. See, I'm not a hypocrite. 7:5. 7:5. 7:5. 7:5. 7:5 de Matityahu. 7:5 de Matityahu, Mateus. You hipocrisos. Actores. Cast out the pine tree in your eyes.
Hipócrita, sácate primero el pino que tienes en el ojo. Arbre. Take out the tree. Sácate el There's pino a que whole tienes pine en tree el ojo. growing in your eyes. Tienes un pino entero creciendo Pino en entre el ojo. su. Take out the Hipócrita. pine tree. Tira esse pinheiro que está dentro do teu olho, essa árvore gigantesca que está crescendo nos teus olhos. So then you can correct your brother and sister and see clearly what they're doing wrong. But how can you correct them and see clearly what they're doing wrong when you have an evergreen, a redwood in California growing in your eye? You ever see these redwoods? They're bigger than 2-ton Tony. Grande, más grande. Sácate primero ese pino Más que tienes grande en el de ojo 2-ton Tonito. para que puedas ver a tu prójimo Anthony lo que 2-ton está Tonito. pasando en su vida privada. My grande estómago. The tree is much, the redwood tree is much bigger in the eye, Es más grande que un Most of us árbol. have more trees growing in our eyes than we do in our backyard. La mayoría de nosotros tenemos más árboles creciendo de nuestros ojos de lo que tenemos en nuestra yarda. Primeiro tiraremos essa árvore gigante dos nossos olhos para então poder corrigir as pessoas que nós estamos vendo fazendo besteira. Como é que você consegue corrigir alguém se tu mesmo está fazendo errado? A maioria de nós tem um monte de árvore crescendo nos olhos, mais do que no jardim atrás de casa. Who wants you to take out the tree from your eye instead of just taking trees down from your property? Some of us are good at cutting down trees, but when it comes out to taking one tree out of our eye, we were not willing to do that. Pride, arrogance. La mayoría de nosotros somos adeptos a sacar Okay, you want árboles, to be a tumbar hypocrite? árboles. Keep going. Pero Don't stop now. tumbar Don't tell árboles de la anybody about the propiedad. affair. Don't tell anybody about children out of wedlock. Keep the elders out of your business. Tell them to mind their own beeswax. And I'll see, and you'll see a lot of people in hell. You'll be there. Because Yahusha said, when you're an unrepentant hypocrite, you're going to have your portion with the unbelievers. He said that. I didn't say that. So what are you going to do about it, dude? As we say in New York, what you going to do about it? That's for you to fix. Not for me. Unless I'm a hypocrite, then I got to fix it. But it starts with admitting your problem. Toda hipocresía comienza a cambiar cuando admitimos nuestros problemas, nuestras fallas, nuestros pecados, siempre y cuando permanezca el orgullo, la arrogancia, la persona no se va a arrepentir, va a continuar siendo hipócrita. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Yahusha, la palabra? Yahusha dice que aquellos que no se arrepienten y continúan con su vida secreta van a acabar con los pecadores, con los malvados, se van a quemar en Gehenna. Então, a hipocrisia começa a mudar quando você admite os seus erros e começa a tentar e buscar ajuda e buscar melhorar. Porém, se tu não fizer isso, se manter nessa hipocrisia, para não disser para ninguém sobre os teus filhos fora do casamento, sobre esse romance que você tem com essas pessoas aleatórias que ninguém conhece, você vai ter a tua porção com os descrentes. Não é eu que estou te condenando, a Escritura fala isso, e Yahusha deixou isso bem claro, a tua porção vai ser com os descrentes. Você vai pegar fogo tostadinho. Until a hypocrite is willing to do what's necessary, hasta que el hipócrita esté dispuesto a hacer lo necesario. Até que o hipócrita esteja disposto a fazer o que é necessário to avoid hell, para evitar el infierno, para evitar o inferno, here's how you treat them. así es como los tratas. Ay, pobrecita. É assim que se trata. No, you don't do that. With Eso no se hace con un hipócrita. You don't fawn and tear up over a hypocrite. No caes sobre ellos y lloras por encima de un hipócrita. Você não cai abraçando e fica chorando por um hipócrita. You make a fist. Haces un puño. Você faz um punho and be clear y hablas clarísimo and firm y firme in what you're saying en lo que estás diciendo. And love them enough to warn them. Y los amas lo suficiente para advertirles. Então seja claro e firme com o que você está dizendo e avise-os. And a lot of us don't like confrontation. Y a muchos de nosotros But no the way nos to gusta la deal with a hypocrite is confrontación. to confront them and avoid them. Pero la That's what manera- Yahusha did. The only time he interacted with the Pharisees and the scribes
was to confront them, but not to teach them, provide for them, preach to them. Nope. So how do we deal with a hypocrite? We have to be firm and then avoid them. We give them the truth with a fist so they get it right between the eyes. They understand clearly what you're saying, and then you remove yourself from their presence. That's what you should do if you really want them to come to their senses. But if you're going to enable them, oh, baby, I don't want to break up our life. You're on heroin. You're on drugs. Oh, I know, but I don't want to break up. No, all you're doing is destroying. You're sending him to hell. So there's a certain way to deal with a hypocrite. And we look to Yahusha for our example. Vemos a Yahusha para nuestro ejemplo de cómo tratar con personas hipócritas. No los toleramos, no los abrazamos, no los mimamos en su comportamiento. Los tenemos que confrontar, tenemos que ser firmes, tenemos que hablarles directamente, como golpeándoles con el puño entre los ojos, para decirles directamente cuál es su error, en qué están fallando y cómo se tienen que corregir. Y cuando se haya hecho eso, uno evitarlo. Tiene que separarse de esa persona hasta que corrija su comportamiento, hasta que cambie. Porque si no se hace eso, uno los va a seguir tolerando y en lugar de ayudarlos, los estás empujando al infierno, a su destrucción. Yahusha, as únicas vezes que ele teve algum contato com os fariseus ou com os saduceus era para dizer o que ele tinha que falar, apontar os erros deles e depois ele os evitava. Ele não ficava tentando chorar por eles, orar por eles, prover para eles. Não, ele dava nos dedos, no meio dos olhos, virava as costas e ia embora. É assim que nós temos que lidar com o hipócrita, com um punho forte, firme, sendo claros o suficiente para que eles entendam o que eles estão fazendo de errado. Nós temos que confrontar a hipocrisia com a verdade, porque senão, se nós tentarmos ajudar eles com um abraço, com carinho, nós estamos empurrando eles para o inferno, porque não é assim que se muda um hipócrita. Ele tem que aprender pela dor, pela firmeza. In order to help a hypocrite, we have to follow the Torah instructions. Para poder ayudar a un hipócrita, tenemos que seguir las instrucciones de Torah. Para poder ajudar um hipócrita, nós temos que seguir as instruções da Torá. Well, but you don't understand. Pero usted no entiende. Você não entende. No entiendo. She said, I'm sorry. Él dijo que me pidió perdón. He told me he was sorry. Me dijo que I heard him. Lo lamenta. I heard him say he was sorry. lo escuché que dijo perdóname. Eu escutei que ele falou, desculpa. Eu ouvi ele dizer desculpa. Listen, lady. Escucha, señora. Ouve, escuta, senhora. Listen, sir. Escuche, señor. Escuta, senhor. That's not what the Torah says. Eso no es lo que dice If a Torah. person is caught living a double life and a secret, ungodly, dirty life, Si una persona es encontrada viviendo una vida Profane, secreta, profana, Hanef, inmunda, profane. Hanef, hipócrita, Não é isso que a Escritura diz? Quando você encontra uma pessoa vivendo uma vida dupla, uma vida hanef, profana, the Torah says, give them a second chance. Torah dice, dale segunda chance. That's your baby. Ese es tu bebé. Somebody else, they can go to hell, but my baby, Alguien más se puede ir al My infierno, baby. pero mi bebé. treat your baby different than everybody else. No. Trata a tu bebé No. diferente a los demás. No. No. a Torá fala, meu filhinho, eu posso tratar ele de qualquer forma. Se fosse outra pessoa, pode ir pro inferno, mas meu filho tem que ser com carinho, com cuidado. Não, de jeito nenhum. You really sorry? Realmente estás Mr. lamentando. Hypocrite, you ready to take the pine tree out of your eye? ¿Estás dispuesto a sacarte el pino del ojo? No problem. Let's take a vacation. No hay problema. Tomémonos unas vacaciones. Senhor hipócrita, você está pronto para se arrepender, para parar de fazer essas besteiras que você está fazendo, arrancar essa árvore do teu olho? Sem problema. Vamos tirar umas férias. We're going on vacation. Nos vamos de vacaciones. Vamos tirar umas férias. Where are we going? ¿A dónde vamos? E aonde que nós estamos indo? To the elders at the gates. A los ancianos en las entradas. Para os anciãos The nos elders of portões. Israel. A los ancianos de To the Israel. apostles and prophets and teachers. A los apóstoles, profetas y maestros. Aos anciãos de Israel, aos apóstolos, profetas e And professores. you tell them that you have a double secret life. Y diles And in private, you're living profane. que tienes And on una vida Shabbat, secreta. you're on camera. Y en Shabbat estás We're en la going to go to cámara. the elders. Vamos a ir con los Sweetheart, ancianos, querido, honey bunch. amiguito. Nós Querido. temos
que aos líderes de Israel dizendo que você tem uma segunda vida profana, mas no Shabat você está na câmara, meu amiguinho. You know why you don't want to go to the elders? Yo no quiero ir con los So you can ancianos. stay secret. ¿Sabes por qué no quieres ir con los ancianos? Para que puedas Ajá. mantenerte en secreto. Ah, mas eu não quero ir para os anciãos. Sabe por que você não quer ir nos anciãos? Porque você está fazendo um monte de besteira e eles vão dizer na tua cara o que você está fazendo. The elders are supposed to be part of the healing process. Los ancianos tienen que ser parte del proceso de sanación. Os anciãos fazem parte do processo de cura. But hypocrites run from the elders. Pero los hipócritas huyen de Because los they won't ancianos. understand. They won't Porque understand. no van a entender, no van It's a a waste of entender. time. Talk to Es Shaliach. desperdicio de tiempo. Hablar con serious? Shaliach. ¿En He won't serio? understand. Él no va a entender. Sweetheart, Querido, I understand Yo a lot entiendo. more Entiendo mucho about más. you De acerca de ti, than you understand about yourself. de lo que tú entiendes de ti mismo. And you won't come to Y me no vas a venir conmigo, because you know porque tú you sabes can't fool me. que no me puedes So you engañar. go to people Así que vas con personas that you can fool. a quien puedes engañar. Am I Então, right? Yeah, of course ¿Cierto? I'm right. Claro que sí es cierto. As pessoas não querem ir para os anciãos, como o Sholiach, porque ele não entende, ele não vai entender, ele não tem compaixão. O Sholiach disse, minha querida, eu entendo mais de você do que tu entende de si mesmo. E você não quer vir até mim, porque você sabe que eu vou falar o que está fazendo besteira e você vai ser forçado a mudar esse teu comportamento. You E know, você não listen. pode me enganar. Então você vai para listen. pessoas que você ¿Me pode están enganar. escuchando? Now listen, Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando. you can't fix a hypocrite privately. No puedes arreglar a un hipócrita en manera privada. Você não pode consertar um hipócrita privadamente. We're going to go away to the mountain Vamos a irnos a las montañas. Nós vamos até as montanhas. and we're going to have sex. Vamos a tener intimidad sexual. Vamos fazer sexo lá. That's going to fix everything. Y eso lo va a arreglar todo. Isso vai mudar, vai consertar tudo. That secret highway that you have hidden in your closet Esa vía and secreta que that está you've been escondida en driving tu on for closet 15 years, don't worry about that. y en la que has estado manejando por 15 años, no te Let the preocupes por elders eso. mind their own Que los business. ancianos Let them mind their own beeswax. traten con sus propios asuntos. E essa rodovia que você tem aí, que está fazendo um monte de besteira por Get 15 anos, involved in my business. I'm não se from New preocupa. York. Ain't gonna get involved with my business. Nadie se va a meter en mis asuntos. Você não. Os líderes que cuidem dos seus próprios assuntos. Bye bye, all hypocrites. Bye bye. Chao, chao. You're gonna Ciao, ciao. drown as Yahuwah lives Se van a ahogar como vive Yahuwah. Vocês vão se afogar. Como vive Yahweh? because you don't understand. In Scripture, there is no provision for hypocrites. Que no entiendan que en la There's provision escritura for sinners. But the Torah method is to come to the elders at the gates and to examine you to see if you're ready to move on. Oh, you mean I gotta put all my business out there and not keep it in the family? Yeah. Because that's the road to healing and to destroying that private highway that you built. Entonces quiere decir que en la Torah no hay ayuda, no hay provisión para los hipócritas. Sí hay ayuda para los pecadores. Cuando un pecador ya decide que va a cambiar su vida, que va a hacer teshuvah, realmente hacer cambios totales en su vida, esa persona puede presentarse a los ancianos, declarar todo lo que está aconteciendo en su vida privada para que pueda comenzar a ver cambios diferentes, pero para una persona que continúa en su hipocresía, en su vida secreta, não hay ayuda para essa persona. Nas escrituras nós temos provisão para os pecadores, mas não existe provisão para os hipócritas. Existe provisão para aquelas pessoas que estão sentindo dor, que estão lutando contra a sua própria carne e suas próprias vontades. Agora, quando você não quer se consertar, você não vai conseguir as recompensas de quem se conserta. E como é que se conserta? Qual é o método da Torá? Com os anciãos, indo até eles, expondo os seus assuntos. Então quer dizer que eu tenho que abrir tudo, não posso deixar na família? Exato. Essa é a estrada para a cura. Sí, en exponer tus fallas es donde vas a encontrar la sanación a tu vida. A hypocrite lives their profane, acting, false life in secret. Therefore, part of the healing is to confront them and bring them to the public elders at the gates. You see, you can't fix hypocrisy in secret because secrecy is the oxygen of hypocrisy. You're not listening.
You can't fix hypocrisy in secret between you and your wife. No, because hypocrisy, the oxygen of hypocrisy is secrecy. Pues una vida profana. Bring it to the gates. Bring it to the elders. That's why the elders are here. We have a Yadi Council of Elders. You don't like Moshe? Come to the council. You don't like Yosef? Come to the council. We have 5 men of honor and esteem that'll sit and hear what you have to say. You're just making excuses so you can stay in the dark. Al no venir a los líderes, a los ancianos que se han puesto al frente para ayudar, like me. I'm kind of a nice guy. Ayudar al pueblo. Es cuando uno no se presenta a los líderes es porque está uno haciendo. Do you like me? Yeah. You sure? Mhm. Do you love me? I do. Do you love me? I'm your wife. Cuando uno no se presenta delante de los líderes es que quiere seguir haciendo excusas para continuar viviendo su vida en secreto, porque vivir su vida en secreto es el oxígeno que continúa dándole vida a la hipocresía, pero mientras que tú sigas así, no va a haber sanación en tu vida. Tienes que traer todos tus secretos, toda tu vida escondida, exponerla delante de los líderes, en público, ahí en las entradas de la ciudad, en las entradas donde se hace juicio, para que pueda comenzar, iniciar la sanación y el cambio en tu vida. The oxygen of hypocrisy is secrecy. Porque el oxígeno de la hipocresía es lo secreto. Não tem como se curar hipocrisia em segredo, porque o ambiente secreto é o oxigênio da hipocrisia. Se a hipocrisia acontece em secreto, a cura para ela é o oposto, publicamente. Para isso que o conselho de anciãos está aqui. Se você não gosta do Sholiach, você tem o ancião Yohanan não gosta dele, tem o Yahusef. Você tem 5 homens de honra e valor que podem ouvir o que você tem para dizer e vão te dizer o que fazer para consertar. Você está dando desculpa para manter-se em segredo. Então, a hipocrisia acontece em segredo, você vai publicamente para consertar. As they say in the world, sunlight still is the best disinfectant. Como dicen en el mundo que la luz del Shemesh, del sol, es el mejor Even for that pine desinfectante. tree that's stuck in our eyes. Aún para ese pino que está aquí atorado en los ojos. E como eles dizem no mundo, a luz do sol é o melhor desinfetante que existe. Mesmo para aqueles que têm as árvores gigantes dentro dos olhos como nós. See, in Malachi 4, it says, it calls the Messiah the Son of Righteousness, not the S-O-N, but the S-U-N. Now, I believe the Son is the solution for hypocrisy, meaning you come out of the closet of secrecy, you come to the elders of Israel, and the Son of Righteousness will arise with healing in his wings. See, that's why that word there is Shemesh Darcho. It's not Bain, like sun, it's S-U-N, Shemesh, okay? Because sunlight, Yahuwah knows that sunlight is the best disinfectant, even for things like vitamin D. Interesting. And you said Darjo. Shemesh Darcho. What is Darjo? How do you spell that? I don't have it in front of me. What does Darjo mean? What is it again? We sing it. Remember we sing that song? Yeah, I know. But what does Darjo mean? I don't. Okay. Well, it could mean his ways. What word? What word? You could look it up. I don't want Aquí dice Sholiach que wings. The Son of Righteousness will rise with healing in his wings. Kenafo, I guess. Kenafo. aquí dice Sholiach que en Malaquías 4 describe a Yahusha no como el hijo. En Shemesh inglés, Merafe, meaning the healing son. Mera Rofe, Merafe. Raphael, the healing son. So I describe, believe the healing that Yahusha knew, the hypocrisy, the healing of the hypocrisy is to the sunlight found in the elders at the gates in Torah. So in other words, if you catch your husband or your wife doing stuff they shouldn't do, trying to fix it inside the house is not going to work because it's not real. It's not Torah. Torah requires that you go public with what happened. Sholiach explica que en Malaquías 4 se describe a Yahusha como el Shemesh de la sanación y que esto habla de cómo el Shemesh, el sol,
es la luz que desinfecta lo que está guardado en secreto, lo que está escondido. Por eso estas cosas tienen que ser sacadas del escondite, del closet, expuestas delante de los líderes en las entradas de la ciudad, las entradas de la comunidad, para exponerlas y que se pueda desinfectar todo eso que ha estado escondido y pudriéndose en secreto. Malaquias 4 descreve o sol, Yahusha, da justiça, aquele sol que é o melhor desinfetante que existe, sendo isso e estando dentro dos líderes nos portões, ou seja, se destrói essa vida dupla em segredo, trazendo a luz do sol que está dentro dos líderes no portão de Israel, os anciãos. É eles que vão destruir esse fator secreto dentro da sua vida que está destruindo tudo em volta. Se tu pega o teu marido ou tua esposa fazendo alguma besteira que eles não deviam estar fazendo, você não pode consertar isso dentro de casa, porque primeiro de tudo aconteceu dentro de casa. Você tem que trazer publicamente aos anciãos, porque foi um ato em segredo. Boy, we're definitely running out of time. Definitivamente ya se nos está acabando el tiempo. Definitivamente nós estamos ficando sem tempo. So I think what we'll do is we'll end on verse 6. Vamos a acabar con Because el there's a lot verso more 6. next week that we are willing. Hay mucho más que viene So la let's próxima just semana. save it for another part. Guardémoslo para otra porción, para la próxima semana. Então nós vamos terminar com o verso 6, porque nós temos um monte de coisa para falar, e se a permitir, na próxima semana a gente continua. Because we have our community coming over for dinner. Que nuestra comunidad viene a cenar, And so we want to give them time to get here. queremos darles tiempo para que lleguen. Porque nós temos a nossa comunidade vindo para jantar e nós precisamos dar tempo para eles chegarem aqui. So if we know that there's a hypocrite in our life or living under our roof or even ourselves, what do we do and we not do? I just told you what you do is you bring it to the sunlight so the sun of righteousness can rise with healing in his kanafot, in his wings. Entonces ya dijimos, si encuentras que hay hipocresía en tu vida, en tu casa, si tú mismo te encuentras siendo un hipócrita con respecto a ciertas cosas, lo que se hace es se trae al Shemesh, al sol, de la rectitud, de la sanación, para que él se levante con sanación en sus volátiles, en sus canafot. Então, se você tem um hipócrita dentro da sua casa, dentro do seu teto, abaixo da sua liderança, o que você faz? Você traz ele para a luz do sol, para que esse sol possa descer com a cura nas suas asas, ou seja, você traz isso publicamente na frente dos anciãos, para que eles possam lidar com essa situação, destruindo esse fator secreto que deixava tudo mais confortável. Now look at verse 6, in light of what we're understanding. Veamos el verso 6 a luz de lo que ya estamos comprendiendo. Então, vejam o verso 6 à luz do que nós estamos entendendo. Now listen carefully, because the subject in verse 6 is hypocrites. Escuchen con mucho cuidado porque el tema aquí en el verso Verse 6 5 begins with the words, you hypocrite. es hipócritas. En el verso 5 inicia So we don't have to guess what Yahusha is saying. Inicia el verso hablándole a los hipócritas, así que no tienes que preguntarte o adivinar, ¿de qué está hablando Yahusha? Aquí lo dice explícitamente. Então, o assunto que nós estamos tratando aqui é de hipocrisia, hipócritas, e o verso 5 começa com a exata palavra, ó vocês hipócritas. Então nós não temos que ficar adivinhando o que Yahusha está falando. Do not hang earrings on dogs. No le pongas aretes a los perros. Não ponham brincos nos porcos. Now, that's only in the restoration scripture. Eso solo está aquí en las We took that escrituras from de the Aramaic restauración. Peshitta. Make sure you get these while you can. By the way, we've lowered the price permanently. So after Shabbat, go to the website. We have lower prices now permanently. Esto no lo encuentras en todas las After escrituras, Shabbat. en Okay? todas las ediciones. Esto solo lo vas a encontrar así traducido en las escrituras de restauración en el nombre verdadero. Y Shuliach avisa que las personas que están interesadas en comprarse su copia en inglés ya pueden gozar de un precio más bajo porque ya ha reducido el bajo permanentemente y lo pueden comprar mañana cuando ya complete el Shabbat su ciclo. E essas escrituras, isso só aparece na restauração das escrituras, edição verdadeiro nome, as quais vocês podem adquirir amanhã, depois do Shabat, com o preço mais baixo
Para sempre. Eles mudaram o preço, abaixaram por um tempinho, mas esse preço mais baixo vai prosseguir para sempre. Vai ser fixo. Do not hang earrings on dogs. No le pongan aretes a los perros. Não pendureis brincos nos cães, Neither cast your pearls before swine. Ni eches tus perlas delante de los Pigs. puercos. Pigs. nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos. Because if you deal with dogs and pigs, Que si haces tratos con perros o people con are acting like puercos, Gentiles and profane people. gente que actúa como gentiles, incrédulos y personas prófanas, Porque se vocês estão lidando com pessoas que parecem cachorros e porcos, gentis, fazendo besteira profana e hipócrita, They will trample your earrings and your pearls. pisotearán tus aretes, tus perlas, eles vão dilacerar essas pérolas e os teus brincos Under their feet, bajo sus pies, debaixo dos seus pés, and then they're gonna tear at y you. luego vendrán a Leave me alone. atacarte. Leave my husband alone. Leave my wife alone. Don't tell me what to do. Okay, mind your own beeswax. Okay, Déjame that's tranquilo. Deja a mi that's esposa tranquila. when Deja a you mi get esposa that tranquilo. reaction. Understand that the hypocrite has bamboozled other people. There's no tissue about until they come to the sunlight and they do Torah, which is come directly to the elders of the community. They are playing games and they will turn against you and hate you more and tear at you more because they are hypocrites. Okay, look at verse 5 and then look at 6. Who are the people that are going to tear you to pieces? The sinners? No, the hypocrites. When you get in the face of a hypocrite, they're going to block you. They're going to unfriend you on Facebook. Okay, they're going to tell you to mind your own business. This is exactly who Yahushua is talking about. You don't play with hypocrites. You tell them the truth and divorce them. And if you're enabling a hypocrite, shame on you. If you're enabling a hypocrite, shame on you. ¿Cómo se trata con un hipócrita? Así vas a saber quién es quién. Cuando tú If there's a confrontas, hypocrite in your house, come see me. If there's a hypocrite in your house, come see Elder Chris. For Messiah's sake, do something about it. cuando encuentras que hay un hipócrita en tu casa, ven y habla con un anciano, ven y habla conmigo, ve y habla con el anciano Bromfield, haz algo acerca de la situación para que haya un cambio. De otra manera, estás permitiendo que continúen su hipocresía, en su pecado secreto y que acabado el tiempo acabe en el infierno. Cuando las personas que aquí vemos, los puercos y los perros, reaccionan contra ti violentamente, acaban odiándote, te acaban bloqueando, se divorcian de ti como amigo, como líder, como conexión en Torah, familiar en Torah. Es que están jugando juegos, quieren seguir en su hipocresía, en su vida secreta, no quieren que tú les digas, los reprendas por sus acciones, por sus actividades. Así sabes que estás tratando con un hipócrita y no los vas a tolerar al mantener su vida secreta. Tienes que exponer la situación. Si quieres ver que haya sanación en su vida y que no acaben ellos sendo destruídos para sempre. Então, verso 6, basicamente, ele está dizendo para nós não dar os brincos para os cães e as pérolas para os porcos, porque eles vão destruir aquilo que a gente está tentando dar, ou seja, essa correção amável, e depois eles vão virar contra ti, te dando um tapa, tentando te dilacerar. Ah, deixa meu esposo em paz, deixa minha esposa em paz, cuida da tua própria vida, vai encher o saco de outro. Essas pessoas, quanto mais você tenta ajudar, pior eles vão reagir e pior vai ser o teu contato com eles. Vão te bloquear no Facebook, vão sumir da tua vida, vão parar. Eles não vão te ouvir. Então você... Ah, tem um hipócrita na tua casa? Vem falar comigo, disse o Schuller. Tem um hipócrita na tua casa? Vai falar com o ancião Chris. Você tem homens que conseguem lidar com essas situações, que podem te ajudar. Que, pelo nome do Messias, faça alguma coisa. Se você não fizer algo, você está empurrando essas pessoas para o inferno de mãos abertas. Você não está tentando impedir. Um hipócrita tem que ser lidado e corrigido na luz do sol, para pessoas capazes de discernir o que fazer. Ladies, come forward, please. Vengan hacia adelante. We want to wish each and every one of you a peaceful Shabbat. Queremos Enjoy declararles it with your friends and family. a Take todos this hypocrite stuff seriously. If you are a hypocrite, if there's folks that in your family or your house, come clean, come to the elders and let Yahuwah deal with it, because we want you in the kingdom. We don't want your portion
with the unbelievers. We really don't. And we take this very seriously. Tomamos esto muy en serio. Si encuentran que hay una situación de hipocresía en sus casas, vayan a hablar con sus líderes, expongan la situación para que comience a haber cambio y sanación en sus familias, en sus casas. Esto Então, lo levem, en serio. a gente deseja um Shabbat Shalom para vocês, curta com sua família e amigos, levem a sério esse negócio de hipocrisia, e se tem algum hipócrita na sua vida, ou se você é um, venha até os anciãos e corrija isso, porque nós não queremos que vocês pereçam junto com os descrentes. Because, take it seriously, because it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Whoa, whoa. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Whoa, whoa. Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, pessoal.